Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Ô, gente, olha só, hoje está acontecendo uma coisa muito legal na Europa e também na Itália, principalmente na Itália, mas em toda a Europa. Hoje é dia 6 de abril, data do aniversário do beato Pier Giorgio Frassati. Eu confesso que eu não conheço muito pouco, já ouvi apenas falar do beato Pier Giorgio Frassati. Então, por causa disso, você vai conhecer um pouquinho a história dele daqui a pouco. Será realizada uma missa de oração pela paz entre as famílias italianas. Está aí a imagem do beato Pier Giorgio. Ele viveu na primeira parte do século passado, né, 1900 e alguma coisinha, nos primeiros anos. E essa missa será então por ocasião do aniversário dele. Não é dia da festa dele não, porque ele é beatificado, mas é a data de nascimento dele. Essa missa de oração pela paz entre as famílias italianas e juntando, claro, a paz pelo povo da Ucrânia, a paz na Ucrânia, a oração pelo povo ucraniano. Essa iniciativa é uma forma da igreja na Itália participar da terrível dor da população daquele país. A celebração acontece através da Associação Pier Giorgio Frassati, do Serviço Nacional da Conferência Episcopal Italiana, a SEI, a Conferência Episcopal Italiana. Como tem a nossa CNBB, aqui tem a SEI lá, Conferência Episcopal Italiana. Para a Pastoral da Juventude, da Companhia dei Tipiloschi. Daqui a pouco a gente vai entender o que significa isso. De Grottammare. Os promotores da missa traduziram então para o ucraniano um texto de uma carta, olha só, que foi escrita em alemão. Daqui a pouco a gente vai conhecer e trazer para você aqui. Essa carta foi escrita pelo beato Pier Giorgio, lá no início do século de 1920, 1900 e pouquinho lá. Ele escreveu essa carta no original em alemão, pela paz, e foi traduzida para o povo ucraniano acompanhar. O fato é que a igreja continua pedindo a intercessão dos santos, e hoje é a vez de nosso beato Pier Giorgio interceder por nós, que é considerado um dos padroeiros da juventude católica. E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o beato Pier Giorgio. Você vai conhecer comigo, eu também não conheço muito, porque eu quero chamar nesse momento o nosso amigo, nosso irmão Adriano Gonçalves. Daqui a pouco vai estar com a gente o Adriano, que já vai estar aqui no telão. Quero ver se está pronto já o link, o sinal aí com o Adriano. Adriano Gonçalves, meu irmão, olha, prazer, alegria. O Adriano é psicólogo, evangelizador e conhecedor da história e devoto também do beato Pier Giorgio Frassati, não é isso? Adriano, Deus abençoe, seja bem-vindo. Obrigado, Padre, sua bênção. Obrigado a todos os telespectadores. Hoje, no aniversário natalício aí de Pier Giorgio, é uma alegria estar com vocês, falando dele, divulgando não só essa devoção a Pier Giorgio, aquilo que hoje acontece na Europa, mas também apresentar essa vida tão verdadeira, tão autêntica deste jovem que nasce ali em 1901, morre em 1925, mas a vida dele ainda continua muito viva nos corações de tantos jovens pelo mundo. É uma alegria, viu, Padre? A alegria toda nossa, Adriano. E você falava da atualidade desse santo que viveu num contexto de guerra, o contexto da Primeira Guerra Mundial, viveu a sua juventude, motivou a juventude. Ele fundou, foi a fundação dele, certamente, a Companhia dei Tipiloschi. O que significa isso, Adriano, esse termo? Se a gente fosse traduzir, a gente estaria aí meio que falhando com o ideal, né, dessa companhia. Tipiloschi, numa tradução bem chula, né, bem Google Translator ali, seria Companhia dos Tipos Arruaceiros. Mas Pier Giorgio, ele criou essa companhia com o intuito, né, de promover não só a evangelização entre os seus amigos, mas para que eles pudessem viver uma fé viva, uma fé atuante, uma fé que não se escondia. Então, essa companhia, né, ela tinha por objetivo estar ali esquiando, escalando. Vocês veem aí a foto dele, né, com o seu equipamento de alpinismo. E eles, dentro dessa companhia, eles tinham o ideal da oração, da amizade, da luta e defesa pelos pobres. Então, essa companhia, ela era uma forma, era como se fosse um grupo de jovens, né, de Pier Giorgio, para que, de fato, eles pudessem não só viver a fé, viver também a amizade e ter aí uma causa, uma luta. O Pier Giorgio, ele dizia assim, vivere e non vivatiare, ou seja, viver e não fingir que se vive.
A gente tem que ter uma luta perante a nossa vida. A gente não pode simplesmente viver a vida numa sucessão de dias. E era isso que ele promovia entre os seus amigos. Interessante, padre, que ele, ali nos primeiros anos de 1900, ele nasce em 1901, como eu disse, ele tinha um grande desejo de fazer uma transformação, mas através da fé e da atuação pública também, né? Então, a gente vivia ali um contexto de fascismo na Itália. Então, ele dizia, a gente precisa levar o evangelho para frente, para que as pessoas possam conhecer. O bonito de Pier Giorgio é que ele nunca se acomodou nas dificuldades. É interessante que o pai dele era o fundador do La Stampa, um dos grandes jornais italianos, e o Pier Giorgio não queria seguir essa carreira, ele não queria assumir os negócios do pai, porque ele queria cuidar dos pobres. E aí, uma maneira dele estar com os pobres foi fazer engenharia mineral, porque aí ele poderia ficar ali onde os pobres trabalhavam, né, na mineração, e ele poderia também estar com eles. Ou seja, uma vida não fechada para si mesmo, mas uma vida que se doa, padre. Que bacana, Adriano. A revolução que os santos promovem é sempre essa. É a revolução a partir da fé, mas de uma fé engajada, claro, que gera transformação, inclusive social. E o Pier Giorgio é um apóstolo também da juventude. Levava o pessoal para cima da montanha, para o lugar do encontro com Deus. O discurso dele, hoje, nesse tempo de guerra, falando especialmente para a juventude, qual seria a atualidade, claro, disso? Eu queria que você comentasse essa questão dele levar os jovens para a oração, para o encontro com Deus, mas uma oração que não é alienante ou que, sei lá, que tira a gente da realidade, mas que parte para a transformação. Subir a montanha, mas com os pés no chão da realidade. E nesse tempo de guerra que estamos vivendo, e não é por acaso que esse dia está acontecendo na Itália e na Europa, de oração, não é isso, Adriano? Padre, é tão interessante que o Pier Giorgio, a Primeira Guerra acontece quando ele tinha ali por volta de 14 anos, né? Em 1914. E tinha uma camareira, uma empregada da casa deles, que eles eram muito ricos, né? Que ela tinha perdido o irmão na Primeira Guerra. E aí ele pergunta para ela chamava Natália, Natália, se você pudesse, né, dar a sua vida para que a guerra acabasse, você o faria? E aí ela ficou sem palavras. Ele rapidamente disse, pois hoje mesmo eu daria a minha vida para que a guerra acabasse. Ou seja, a oração de Pier Giorgio não era uma oração que o alienava e tirava do mundo, mas era uma busca de Deus para que ele pudesse ser uma resposta para o mundo. Todo projeto de santidade, ele não pode ser um escapismo, uma fuga desta realidade, mas precisa ser uma resposta à realidade que nos faz as verdadeiras perguntas. Então, hoje eu não tenho dúvida, né, que essas celebrações que acontecem, essa volta também e pedir para que Pier Giorgio possa ser esse intercessor para esse mundo de guerra, ela também é uma resposta dele. Ou seja, não podemos ficar alheios. Precisamos anunciar e que o nosso anúncio possa contar com toda a força da nossa vida. Então, Pier Giorgio, com certeza, ele não foi só uma resposta para aquele tempo, né? Mas ele é uma resposta hoje. Ou seja, qual é a minha luta? A minha luta é para que eu possa ter uma vida confortável ou a minha luta é para que o reino dos céus possa acontecer? Possa acontecer não só de uma forma espiritual, mas de uma forma também concreta, para que as pessoas possam ter a liberdade, possam viver, né, as suas vidas sem as opressões, sem serem escravizadas por regimes, né? Então, Pier Giorgio, com certeza, ele é esse ícone, né? Ele morreu muito jovem, com 24 anos, e o motivo da causa dele foi justamente o motivo pelo qual a vida dele, né, foi vivida. Ele morreu, né, acometido de uma doença, né, uma poliomielite, por causa do cuidado que ele tinha ali também com os pobres, né, e rapidamente essa enfermidade o levou a óbito. O interessante é que no velório dele o pai desconhecia, porque foi um fenômeno em Turim. Ou seja, gente de várias regiões que eram ajudadas de forma oculta por Pier Giorgio estiveram presentes naquele velório, né? E eu tenho a oportunidade, padre, quero até aqui apresentar para vocês uma relíquia do Pier Giorgio, né? Olha Pier só, Giorgio que legal. Frassati, né? Vou mostrar aqui para ver se... Né? Uma relíquia que eu ganhei da sobrinha dele, Olha né? só. Que ainda é viva, a Wanda, né?
E ela mandou, né, para mim, porque de fato eu escrevi um livro, Santos de Calça Jeans, coloquei a vida dele e para mim é uma alegria, né, poder divulgar a vida dele. E só estou casado porque Pierre Jorge intercedeu. Porque a minha esposa era devota dele, né, conseguiu essa relíquia para mim. Olha que legal. Né? A gente se apaixonou a partir disso, né? Então é uma maravilha falar dele. Bacana demais, Adriano. A gente quer agradecer imensamente a sua participação. Ficou a motivação para eu, pessoalmente, e para o nosso povo também conhecer mais a história do beato Pierre Jorge. Obrigado, meu amigo, meu irmão. Deus abençoe. Apareça aí mais vezes. Bom demais, minha gente, conhecer um pouco a história da vida dos santos, um santo atual, o apóstolo também da juventude. Tem uma tela, gente, com a mensagem que Pierre Jorge fez pela paz no mundo. Olha só. Nós que por graça de Deus somos católicos, não devemos gastar os anos mais belos da nossa vida, como desgraçadamente fazem tantos jovens infelizes, que se preocupam com gozar os bens terrenos e não produzem nada de bom, mas que apenas fazem frutificar a imoralidade da nossa sociedade moderna. Devemos tornar-nos, treinar-nos melhor, a fim de estarmos prontos para travar as lutas que seguramente teremos de combater pela realização do nosso programa e para, assim, darmos à nossa pátria, num futuro não muito longínquo, dias mais alegres e uma sociedade moralmente sã. Mas para tudo isso é preciso a oração contínua, para obter de Deus a graça sem a qual as nossas forças são vãs, organização e disciplina para estarmos prontos para a ação no momento oportuno e, finalmente, o sacrifício de nossas paixões e de nós mesmos, porque sem isso não se pode atingir o objetivo. Está aí a mensagem do beato Pier Giorgio Frassati para você que hoje conheceu um pouquinho mais a história dele.